Salve a todas, salve a todos. 14 de fevereiro de 2024, capítulo 7, O Repórter. Quebra-cabeça 1. Após o último desdobramento, interrompa as psicografias relacionadas ao tema. Simplesmente não consigo e tampouco dentro dar vazão às informações dos amigos espirituais. Deixo tudo como estava. Cenas na televisão. Um repórter desaparecido. Olho, escuto, leio, sempre de forma desatenta e desinteressada. Não consigo me ligar. Os dias passam, a busca pelo homem sério e risonho prossegue e se intensifica. Possível ligação com o tráfico após cobrir um baile funk. Penso comigo, outro envolvido com o tráfico. Não associo nada com nada. Prossegue os acontecimentos, agora é oficial. De fato, ele foi capturado por um grupo de traficantes. Os jornais não dizem tudo, de certa forma falam menos do que deveriam. Toca um ponto central, mas falta algo, ainda não sei o que é. Ao ser capturado, não queriam matá-lo a princípio, e sim assustá-lo, aterrorizá-lo. Algo saiu fora do controle. Não esperava que um homem desacostumado à realidade do morro, com ideais elevados de justiça, pudesse ver e ouvir o que fizeram com outras pessoas bem à sua frente. De forma surpreendente, não ficou aterrorizado como queriam. Continuou confrontando, mas espantosamente os traficantes viram o tamanho do homem que estavam diante deles. Os caras queriam extorquir informação e espaço na mídia. Queriam dinheiro, contato com empresários e acesso à mídia. Um repórter era refém de uma guerra que ousou declarar-se inimigo. Capturado tal qual prisioneiro de guerra e ou preso político, não entregou companheiros, hábitos e costumes de familiares. Não vendeu seu microfone para colocar mensagens indiretas a favor das drogas e do tráfico. A posição do repórter estava tomada, interiormente decretada. Não havia naquele momento nada que o removesse da sua decisão. Os traficantes o chantagearam com as coisas que lhe eram mais caras, o trabalho, a família. Na verdade, para ele, uma era uma extensão da outra. Os atabaques tocam. Figuras terríveis se aproximam. É um ritual de magia. É um conluio. O repórter sabe que sua hora se aproxima, que seu fim material se aproxima. Um grito, um soco no ar, um sentimento de desespero lhe escapa pela primeira vez. Mas, de repente, a calma volta. Clama por um fim digno de homem, um tiro no peito, uma execução sumária. Lhe negam, torturam. É terrível, é assustador. Os responsáveis pela execução já não são mais os traficantes. Outras forças se apoderam e passam a tomar conta, os invadem e os possuem. A leitura energética que fizeram do repórter vai lhes pregar uma peça. Eles cometeram um grande erro. Eis que vos envio o cordeiro para o meio de lobos. Quebra-cabeça 2. As reportagens não param. Uma reportagem, uma revista semanal, traz uma foto espacial de uma comunidade carioca. Olho e para mim mesmo digo, já estive nesse lugar. Ali fica uma igreja, ali a casa tal. Busco saber mais. É a comunidade carioca que estivemos em desdobramento. Ao lado direito da reportagem tem uma gruta denominada de forno. Foi dentro dela que ouvimos o que é o tráfico na dimensão espiritual, alimento de ectoplasma. Olhei para o repórter, para o local, para as últimas psicografias. Ainda não acredito. Chego em casa e as leio, releio. Não há dúvidas. É o mesmo lugar, as mesmas pessoas. Aquilo era real nos dois planos. Eram várias realidades. Choro. Quebra-cabeça 3, a parte que faltava. É noite. Saio do meu corpo e sou aguardado pelos amigos queridos de sempre. Oran, Rúlio, Luiz Soares, Alice, Ricardinho, Paulinha e outros tantos. Vamos a uma reunião. O tema é drogas, tráfico e o resgate de almas. Um palestrante vai falar. Percebe-se que ele está encarnado. Apesar da grande luminosidade que o circunda, o cordão de prata e as matizes das cores não deixam dúvidas.
A palestra tem como público-alvo pessoas que despertaram para a realidade cruel da violência e das drogas. Médicos, policiais, professores, repórteres, empresários, pais, enfim, todos que acordaram para essa realidade. O palestrante pede medidas mais efetivas, um combate sistemático contra o terror. O seu objetivo é despertar as pessoas para essa necessidade. A palestra acaba. Aproximamos do palestrante, conversamos, gostamos um do outro. Nas noites próximas, com um grupo mais reduzido, articula-se um plano de combate mais eficiente. Surge uma proposta, a da imolação do cordeiro, a morte do justo. Desculpe aos familiares ao tocar esse ponto. Olhamos-nos uns para os outros. Ninguém assumiu a ideia de se sacrificar. A nossa alegação foi óbvia e verdadeira. Não temos ainda nenhuma expressão para tanto. Era o que pensávamos naquele momento. Saiu dali a ideia, então, de acentuarmos nossos trabalhos para que alcançássemos esse objetivo. Essas palestras e esses encontros se deram na década de 90, mais precisamente nos anos de 93 a 95. O palestrante e o repórter são uma única pessoa. Ele fez a escolha, não era obrigado. Queria despertar os seus colegas para a dura realidade do ouro branco. O que ele ocasionava nos lugares nos quais era vendido. Para as implicações sociais que o baseado causava para os jovens que viam uma demanda extremamente acentuada e uma escassez de recursos abomináveis. Ele queria diminuir a distância moral entre usar a droga e ou traficar. De usar em banheiros maiores do que barracões da periferia, levando cada usuário à reflexão das implicações sociais dessa prática nas favelas. As reportagens realizadas dialogavam não com o tráfico em si, mas com as ramificações dela na sociedade. Assim ele tocou os bailes funks, a exploração infantil. Isso é mais perigoso para os traficantes do que o combate às drogas, pois os primeiros se erguem desse descaso com a periferia. Não vou cortar, sigo para outra parte que eu chamei de a reportagem. Nosso repórter era homem de elevada condição moral. Já havia conseguido um despertar espiritual que não lhe permitia a indiferença e os rancores. Sedento por justiça, tinha profundas dificuldades em suportar as desigualdades, sendo que, se não podemos lhe chamar de brando e pacífico, podemos chamá-lo de humilde e simples. Nessa vida, o repórter estava equilibrado, apesar das desigualdades sociais o oprimir. Buscou a justiça em Deus e não em si mesmo, no nosso ato cego de julgar conforme nossas conveniências, como fizeram anteriormente. Era um acordo, uma dívida kármica. Noutros tempos remotos, ele praticava atos bárbaros contra os seres. Não havia necessidade dele sofrer. No entanto, sua prática investigativa rumo à justiça, oriunda desses tempos remotos, lhe possibilitou a escolha. A escolha era dele com a vida, um com o outro, de forma que os dois se unissem. Não haveria certo e errado, apenas a escolha de sua consciência perante os acontecimentos. Ele decidiria e a sua decisão seria a mais acertada. Os traficantes e os seus orientadores espirituais, ao verem as guias em torno do pescoço, a postura combatente e rebelde, pensaram estar diante de um praticante de rituais sinistros como eles. Várias coisas não podem ser ditas, pois o trabalho ainda não acabou. Ele lançou luz na escuridão, colocando em foco a tomada de posição. Não há como servir a dois senhores. Todos têm que tomar a decisão interior de qual senhor servir. Os traficantes já fizeram a dele. A sua, qual é? Fumar um baseado, cheirar, é se envolver e lançar milhares de seres à marginalidade. Nossos atos, apesar de individuais e intransferíveis, desencadeiam reações em forma de círculos concêntricos que nos unem e nos atrela. Somos responsáveis pela humanidade inteira. Que Deus ilumine nossos atos e pensamentos. 21 de agosto de 2022. Desculpa, de 2002. Relato prossegue, mas agora em outra voz. A pior dor
não é a física e sim a moral. Sofrer as dores da tortura dói mais em quem pratica do que em quem sofre. Talvez não no momento. No agora se sente a sensação de onipotência de se ter um ser humano nas suas mãos. Sente-se um prazer orgástico de ver o outro se condoer e se contorcer enquanto os olhos suplicam por piedade. Os olhos. Quando fora torturador, e isso fora por diversas vezes, sempre buscando extrair a verdade, ou o que considerava como tal dos outros seres, uma coisa me chamava a atenção nos torturados: o olhar. Até passar pelas mesmas tentações e martírios que provoquei nos outros, achava que aquele olhar era de súplica, de um temor desesperado diante do carrasco, que não restasse nada a não ser lacrimejar, uma gota única, quase imperceptível aos olhos desatentos, mas uma gota de lágrima única que escorria tal qual rola a gota de orvalho de uma rosa em dia primaveril, pura essência cristalina. Noutros tempos, como disse, fui torturador. Uma vez nas Ilhas Canárias, das práticas de rituais mágicos, que entregávamos o corpo e ectoplasmas dos seres a almas implacáveis no plano astral, ávidas de sangue para se manter e se perpetuarem. Isso se deu há uns 2000 anos antes de Cristo. Por misericórdia divina, Jesus me pediu prestações brandas dessa dívida. Mais tarde, mais precisamente no século XIII, na região europeia, nas terras espanholas, participei do Tribunal da Inquisição. O que fizemos não precisamos registrar, é de conhecimento de todos. Os resgates dessas vidas nunca me foram cobrados diretamente. Sofri e passei minhas provações, sem, no entanto, quitar esse débito moral de forma direta. A investigação, a curiosidade, a busca por respostas e descobertas sempre foi a marca de meu espírito. No meu amadurecimento e despertar, fui aprendendo o que é o amor e o que nos dá as respostas para todas as nossas dúvidas e dívidas. Os meus irmãos, amigos de destemperes e desatinos de outrora, esperavam que, diante do ato sórdido, eu tivesse uma recaída. Foi, sem dúvida, o momento mais difícil de minha vida. Só me entenderá nesse ponto o amigo viciado que, em recuperação, é colocado diante da sua droga preferida, do seu vício não saciado. Em segundo, saciar-se na ilusão do vício ou na luz de si mesmo e do Cristo parece uma eternidade. Parece ser um instante que nunca acaba, que nunca terá fim. Quis Cristo e a minha força interior que escolhesse a luz definitivamente. De maneira que eu não perdi a vida, não, eu a ganhei, e dessa vez inteiramente. Venci meus adversários e meu pior carrasco, eu mesmo. Os algozes só me possibilitaram um retorno a Cristo. Este eu o encontrei não nos céus, encontrei-o dentro de mim mesmo, na minha espera para juntos sermos um. Quando meus amigos iniciaram a sessão de tortura, cenas de um passado longínquo chegavam à minha memória. Via-me, sim, era eu, não tinha como ter dúvidas, cometendo atos ignóbeis e inenarráveis. Já basta tê-los registrados na minha consciência. Olhava para aquelas cenas e para os meus algozes. Meu corpo já não sentia mais dor, ou melhor, a dor do meu corpo já não doía. Eu compreendia a justiça divina. Procurava os olhos dos meus algozes e lhes pedia súplica. E lhes pedia, suplicava para parar. No olhar de um deles, vi refletido o que eu era, o que eu fui. Vi e entendi o que as vítimas diziam no seu olhar, misto de cansaço e de temor. Esse olhar não é medo do torturador, é compreensão da vida. Não é tormento, é alento. É um olhar de súplica para que se pare com a ignomia o quanto antes de se tornar motivo de escândalo. A esse olhar só se tem uma palavra que o descreve: compaixão. Por si mesmo, mas principalmente pelos irmãos que cometem esse ato. A lágrima solitária é a certeza de não estar sendo vítima e tampouco carrasco da situação, mas unicamente instrumento da justiça. Como ressaltou o mestre, ai do mundo por causa dos escândalos,
porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem, porque um escândalo venha. Ou ainda, se vossa mão ou vosso pé é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. São Mateus, capítulo 18. Naqueles momentos finais de minha vida material, compreendi isso. Outrora foi motivo de escândalo, mas minha dor não era física e sim moral. Perdoei, perdoei, perdoei. São todos meus irmãos. Fizeram o que já fiz, praticaram em mim o que já havia praticado tantas e diversas vezes em outros, servindo a seres que inadvertidamente julgava poderosos, sem entender que o único poder do universo é o amor e o amar. Eles não são monstros como toda a sociedade civil está a pintá-los. São espíritos endividados como todos ou a maioria de nós. Apenas estão se endividando cada vez mais devido à nossa indiferença. Quando um de nós falha na missão de ser humano, é sinal que toda a humanidade falhou. Espíritos endividados reencarnam para aprender sobre o amor, sobre a essência da criação. Infelizmente, devido à indiferença, naufragam arrastando consigo outros milhares de seres aflitos e buscadores de sentido. Nesse universo de escolha não há culpados inocentes, apenas responsáveis. Combater as drogas não é subjugar a pessoa humana, ainda quando ele é traficante. Pelo contrário, é valorizar e elevar a condição de dignidade da pessoa humana. Por isso, a educação moral e espiritual é fundamental. Sem Cristo nas sagas, no íntimo, nos lares, nos corações, isso é irrealizável. Quanto a mim, estou bem, melhor a cada dia, a cada instante, servindo a Jesus de forma mais plena e desimpedida, intensificando o trabalho de divulgação e de informação das consequências nefastas das drogas. Estou feliz, leve, lutando e combatendo, mas tendo o amor e a justiça como elementos inseparáveis de minhas ações e atitudes. Que Deus nos proteja, vos proteja, com amor e luz. Sebastião Lopes Almeida, 22 de agosto de 2002. Desdobramento é uma coisa assim interessante. De mapas, situações, lugares, é complicado, assim, mas eu fui percebendo isso, que eu, por vezes, não conheço o lugar dessa perspectiva que eu estou vendo aqui, ou que nós estamos enxergando. Então, reconhecer alguma coisa assim é muito dessa dimensão física que aqui me encontro agora. Os desdobramentos, a gente chega invariavelmente pelos lugares pelo alto. E quando eu vi uma foto satélite do forno, falei assim, eu conheço. Esse lugar eu já fui. Quando eu estou lendo a reportagem falando do morro, falando da favela, eu... tudo 0 a 0. Sei onde eu estou. Sei que é no Rio de Janeiro. Mas quando mostra a foto satélite, eu falei assim, aqui é o tal lugar, ali fica tal coisa, aqui você vai para cá, ali mora fulano, ali mora Beltrano, ali vem tudo. É bacana como que aciona também memórias, né? De como que esses registros chegam tudo junto, assim, imediatamente. Uai, aí, porque, supondo, experimentos, assim, que tem pessoas fazendo e que eu não fiz. Mas supondo que eu chegasse lá fisicamente, ia olhar, ia ver, ia ter algumas percepções, algumas sensações, mas talvez não ativasse na memória. Ia ver uma pessoa, ia falar assim, acho que eu já vi, talvez eu ia falar que conheço de algum lugar, não ia baixar. Quando vem a mesma perspectiva, mas por uma foto satélite, fulano, beltrano, nome, rua, o que faz, onde anda, aproxima, afasta, falou isso, disse aquilo, se é amigo, se não é, todas as informações. É louco, né, como que muda. E quando veio isso, eu realmente paralisei. Ali mexeu muito, 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 muito. A gente hoje sabe um pouco mais da história, tudo não foi contado. Eu acho que não foi, né? Talvez hoje já tenha sido, né? Elias maluco.
E maluco, meus amigos, ali, maluco, maluco, mas um intermediário dessas forças. E aí a gente está falando de um momento, tanto do Rio, quanto do Brasil, quanto do mundo, em que a violência estava sobressaltada extremamente. A gente tinha essas chacinas, a gente tinha esses pactos, a gente tinha esses conluios que a gente está aqui desenhando e desdobrando. Entende? Então, enfim, essas maluquices aí. E aí é um pouco disso que ele retoma. Tem um amigo trabalhando com um repórter, às vezes eu tenho a impressão de que seja Tim, mas realmente não sei. E às vezes acho que sim, mas outras vezes eu fico e falo assim, não, não é não, acho que não é. É outra linha editorial, pelo menos é o que me parece, outra linha de reportagem, investigativa, combativa, mas com um viés ideológico político que eu vi e falei assim, não sei mais, né? Aí esse não sei mais, eu não sei se é o filtro do médium, que direciona para determinado olhar, mas não parece ser mesmo. Parece ser uma outra pessoa. De todo modo, vou aqui continuar, dividir o capítulo, continuando o capítulo 6, mas vou falar das telecomunicações pela perspectiva eletromagnética, trazendo trazendo grande Luiz Soares. Beijo grande, vamos proseando.